Vamos abrir o nosso livro, a nossa Bíblia no livro de Romanos, perdão, capítulo 8. Começar pelo versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim a bendita Santa Palavra do Senhor: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizada contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Último versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém. Começando, dar uma introdução, que o texto que nós estamos a ler, o texto de Romanos, como os irmãos sabem, Romanos foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo, para a igreja de Roma. E é conhecido como um texto muito doutrinário, porque é um texto que tem mandamentos, tem leis, bem organizado de maneira a dirigir o povo de Deus. E esse texto de Romanos 8, antes dele vem Romanos 6, Romanos 7, onde Paulo vai explanar um bocadinho sobre a fraqueza da carne, Porque, começando por dizer que o nosso tema é: quem lidera a tua vida? Será que nós temos sido guiados pelo Espírito Santo ou temos sido guiados pela carne? Nós sabemos, que por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e por causa disso, nós somos afetados pelo pecado. Tanto é que nós podemos fazer boas coisas, mas o pecado está em nós. E tem várias teorias, Tem aquela teoria também que o mundo gosta de explanar, que a carne é fraca. É uma teoria muito usada, principalmente que é para justificar o nosso pecado. Só que quando nós vemos ler textos como Romanos 8, vem dizer que a coisa não funciona bem assim. Existe uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. São duas coisas que disputam contra a nossa alma, porque nós temos alma, corpo e o espírito. O nosso corpo está corrompido, o nosso espírito está conectado com Deus. Mas quem nós temos alimentado mais? Quem nós temos deixado liderar a nossa vida? E Paulo aqui vai dizer que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só que ele não termina. Os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? É fazer o que a nossa carne quer, o que a nossa carne pede. É cumprir os desejos. E nós todos estamos sujeitos a cair em tentação. E o diabo, ele conhece muito bem as nossas limitações. Então toda a tentação que ele vai fazer é para nos aprisionar. Pode ser que muita gente, se calhar, tem pessoas que começaram em Deus, começaram com aquele fogo, se dedicaram na igreja, mas ao longo de um tempo a paixão por Cristo foi diminuindo, porque se calhar uns começaram a trabalhar, se calhar o estágio, muitas das vezes se calhar as propostas que o mundo vai trazer. E depois nós vamos chegar no evangelho de relativo. É normal fazer isso, é normal fazer aquilo. Só que muitas das vezes não nos damos conta que a carne vai ocupando o espaço da nossa alma. Nós vamos perder a essência, vamos perder a motivação, aquele vigor por Cristo. Porque muitas das vezes, mesmo na nossa oração, já não é com aquela motivação, nós oramos simplesmente só para cumprir formalidades. Só oramos simplesmente para dizer que não oramos, já não temos aquele fogo. Porque está a parecer que, mediante os últimos tempos, o evangelho está a virar coisa da moda antiga. Só que nós temos um livro que é mais atualizado do que muitos jornais, do que muitas notícias. Porque tudo o que está acontecendo na notícia, a Bíblia já vem falar. E o Espírito Santo tem nos alertado todos os dias que nós devemos não ouvir a voz da carne, porque a carne também tem as suas vontades.
Porque a carne odeia tudo quanto o Espírito Santo propõe. Por quê? Porque as coisas do Espírito enfraquecem a carne. E as coisas da carne também enfraquecem o Espírito. É como se fosse uma guerra. Existe uma guerra todos os santos dias. E ela começa na nossa mente. Entre fazer e não fazer. Entre obedecer e não obedecer. Quem nós temos obedecido? Porque a Bíblia vai dizer, orai e vigiai para que não entres em tentação. Mas muitas das vezes nós até oramos, mas não vigiamos. Ou podemos vigiar, mas não orar. Mas o que a Bíblia está dizendo, orar e vigiar. Eu preciso estar como um soldado, porque para quem conhece o sentinela fica lá nos castelos a vigiar, para ver se o inimigo vem ou está à distância. Assim também deve ser nós vigiar as nossas fraquezas. Porque a carne, ela tem inclinações que é contrária ao espírito. A carne tem impulso, pode ser mentira, pode ser a fofoca, pode ser a rebeldia, pode ser o orgulho do coração, pode ser se calhar a vaidade. Então existem várias coisas que acabam comprometendo o Espírito Santo. E quanto mais nós obedecemos a carne, Paulo diz que quem obedece o pecado, ele é servo, ele é escravo. Nós estamos a ver, principalmente a igreja, tem sido muito escravizada pela própria carne, pelos impulsos, por Satanás. Tem vezes eu quando pego o livro de Atos e fico a olhar para a minha vida, eu vejo que existe uma enorme diferença. Porque nós vemos os discípulos destemidos, os discípulos não tinham essa Bíblia assim impressa, como nós temos toda bonita, organizada. Eles liam por manuscrito. Nós temos Bíblia, temos internet, temos pastores, temos irmãos. Praticamente temos tudo para ter uma vida cristã de sucesso. Mas parece que às vezes nem sempre ter tanta facilidade significa vitória. Mesmo mediante tantas oportunidades que temos, Deus nos dá vida, nos dá água, nos permite acordar. Mesmo assim, nós parece que existe uma revolta. Várias vezes até podemos dizer, Deus, eu te amo, eu largo tudo por ti. Mas se calhar quando vem problema, somos os primeiros a blasfemar. Se calhar quando Deus nos pede para abrir mão de uma coisa, que essa coisa está nos afastar de Deus, somos os primeiros a reclamar. Se calhar porque na igreja o irmão ou a irmã falou alguma coisa que eu não gostei, já é motivo de sair. Existem certas coisas que nós realmente temos que começar a analisar, porque nós estamos num século em que as maiores doenças têm sido a depressão, a ansiedade e a procrastinação. Praticamente doenças que estão ligadas à alma. A pergunta é como é que tem estado a nossa alma? Nós se calhar, nós sabemos que Jesus é um Deus que sara. Será que Jesus tem sarado as nossas almas? Será que no nosso coração ainda não tem marcas do passado? Se calhar porque alguém liberou uma palavra que eu não gostei, aquilo criou raízes. Ou se calhar porque o marido ofendeu, ou se calhar porque a mulher guardou mágoa. Então existem várias coisas que realmente estão a atrapalhar a nossa convivência com Deus. E aqui o texto é muito claro, viver na carne. Como é que é possível às vezes nós como os filhos de Deus vivermos na carne? Paulo está a dizer, quem não tem o Espírito de Cristo não é dele, mas muitas das vezes nós até podemos ter o Espírito Santo, mas será que nós andamos segundo a liderança? Será que o Espírito Santo tem liderado a nossa vida? Tem liderado a nossa rotina diária? Será que nós temos ouvido o Espírito Santo? Será que nós temos guardado o tempo para o Espírito Santo? Porque muitas das vezes nos esquecemos que nós estamos nos fins dos tempos. E Jesus disse, isso é uma palavra muito séria, que nos fins dos tempos seria marcado por uma apostasia. Apostasia significa abandono na fé. Muitos pastores, estamos a ver escândalo de pastores. Há muita coisa acontecendo no mundo. E infelizmente, e tem outra passagem, por isso eu gosto de Romanos 8, que diz que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Os ímpios esperam a nossa manifestação. Agora, como é que nós vamos nos manifestar se nós não estamos a ser dirigidos pelo Espírito? Como é que vai haver essa manifestação se em nós não há aquele arder pelo Espírito Santo? Se em nós não há mais aquela paixão, nós podemos ter inteligência, podemos ter dinheiro, podemos ter casa, mas se não haver essa vida intensa com o Espírito Santo, é nulo. Se não houver essa liderança com o Espírito Santo, é nulo. E às vezes é tão incrível que era suposto nós como cristãos sermos guias dos que estão em trevas.
Mas parece que é o contrário, os que estão às trevas, os que estão cegos, é que estão a nos guiar. Isso é uma coisa meio muito complicada. Era suposto nós sermos sentinela para a vida de muita gente, mas está a ser ao contrário. Muitas das vezes eu ouço dizer, algumas pessoas dizem, não estou preparado para fazer aquilo, ainda é muito cedo se calhar para ser batizado, ainda é muito cedo se calhar para estar na obra do Senhor. Agora eu pergunto, o que é que Deus acha dessa tua opinião? Será que Deus concorda com a mesma coisa? Será que se você, às vezes nos esquecemos que a seara é grande, mas os obreiros são pouco. Se calhar com a tua participação pode fazer sim a diferença e faz. Quanto mais nós adiamos algumas coisas que Deus quer para a nossa vida, é pior para nós. Porque não é que Deus não está desesperado por nenhum de nós é que precisamos dele. Porque sem Deus não há salvação. Mas nós temos que ter em mente que a nossa carne sempre vai contra os interesses do Espírito. Porque tudo que o Espírito faz fere a carne. Ele está a dizer, vocês não podem orar comigo nem por 1 hora. Vigiai e orai para que nem entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que o meu Espírito vai estar pronto? Se eu tenho o hábito de orar, se eu tenho o hábito de ler a palavra, se eu tenho o hábito de jejuar, aí sim meu Espírito vai estar pronto. Mas se eu não faço essas coisas, como é que eu espero vencer a carne? Como é que eu espero dominar a minha mente? Porque os ataques começam na cabeça. Quais são as amizades que eu tenho cultivado? O que eu tenho assistido? O que eu tenho ouvido? O que Satanás tem falado à minha mente? Será que eu tenho ouvido o que Deus tem dito para mim? Será que eu tenho tido tanto interesse de buscar as coisas de Deus? Porque sempre que nós andamos segundo a carne, temos que ter em mente que nós estamos andando segundo a morte. E Gálatas diz que aquele que semeia na carne vai colher corrupção, mas o que semeia no Espírito vai colher vida e paz. Embora que ser cristão é difícil, mas também Deus não disse que seria fácil. Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As aflições é do mundo. O tende bom ânimo é de nossa parte. Jesus está a dizer que eu preciso ter bom ânimo. Mediante as circunstâncias, eu preciso ter bom ânimo. Mas esse bom ânimo só vem do Espírito Santo. Esse bom ânimo só vem quando eu busco as coisas do Espírito, as coisas do céu. Esse bom ânimo só vem, ainda que eu falhar, não permanecer no erro. Porque uma coisa é uma pessoa errar e levantar, outra coisa é uma pessoa viver no erro. Nós não temos que viver no erro. Se caiu, levantou. Nós precisamos entender que a nossa salvação ela é muito valiosa. E que se nós não aprender a preservar a nossa salvação, ninguém fará por nós. Tem aquela teoria também que as pessoas dizem, a salvação é individual. Sim, é individual. Por isso mesmo, eu preciso cada dia me posicionar. E a palavra de Deus diz também no livro de Gálatas 5:16, se eu não estou enganado, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Também é possível vencer a carne pelas minhas próprias forças, pela força do braço. Eu preciso vencer a carne com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Deixando o Espírito Santo me guiar. Tudo bem que tem alguns métodos como fazer exercício, ajuda a fortalecer o físico, ajuda a dar um bem-estar. Mas para vencer os desejos da carne, é só pelo Espírito Santo. Amém. É só tendo uma vida com Deus, é só tendo um relacionamento com Deus. E esse relacionamento exige de nós esforço, exige de nós muitas das vezes dizer não para certas coisas, exige de nós renúncia. Ainda que tem uma frase que diz, o errado é errado, mesmo que todo mundo estiver a fazer. Mesmo que chegue um tempo até a nossa liderança começar a fazer o que é errado, tomara que isso não aconteça em nome de Jesus, o errado vai ser errado, mesmo que as pessoas fizerem. E nós temos que ter noção, a única maneira de renovar a nossa fé, a nossa mente, é pela palavra de Deus. Não existe um outro meio. É pela palavra de Deus que nós buscamos orientação. É pela palavra de Deus que nós buscamos consolo. E é por essas palavras que nós encontramos a solução para os nossos problemas. E por isso nós precisamos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, buscar orientação.
procurar viver de acordo com os mandamentos dele, gastar tempo em oração, gastar tempo vivendo o princípio de Deus, porque a vida cristã ela é marcada por renúncia. Pergunta é, será que eu tenho renunciado? O que é que eu estou disposto a abrir mão por causa de Cristo? O que é que eu estou disposto a abrir mão por causa do reino de Deus? Será que eu estou disposto a ouvir a minha família me falar mal por eu servir a Cristo? Porque Jesus disse, vão se levantar, podem se levantar. E muitas das vezes, né, existe, eu digo assim, existe o inimigo ativo e inimigo passivo. Lá em África, onde eu moro, né, onde eu morava, nesse caso. Ou você é cristão, porque lá em África existe muita feitiçaria mesmo. Se você brincar de ser cristão, tá espalhado. Mas eu quando vim para a Europa, parece que o espírito daqui é mais legal. Tipo, te leva pro Pingo Doce, né? Te faz conhecer umas meninas, te dá discoteca. Tipo, um espírito assim, fixe, tranquilo, não te exige muita coisa. Em África não. Em África vem de noite e dá uma chapada. Você é obrigado a acordar de madrugada, orar com força. Não pode orar assim, tipo assim, lento. Tem que orar com atitude. Em África é assim. Mas cá na Europa, a batalha espiritual é muito diferente. Por isso é necessário nós, né, entender que tipo de inimigo nós estamos a lutar. E isso me fez lembrar numa pregação de um pastor, que ele disse assim num pastor que estava na Ásia, eu tenho muita pena de ti, porque aqui no Brasil, aqui não temos perseguição, podemos pregar à vontade, mas vocês lá na Ásia vos perseguem. Ele disse, não, eu tenho pena de ti, porque cá na Ásia, quanto mais perseguição tem, mais vontade de buscar Deus nós temos, mas o vosso inimigo não. O vosso inimigo não vos persegue. É bom, dá para vos levar, é bom de conversar. E é a mesma coisa, quem tem liderado a minha vida? Qual é o espírito que tem liderado? E infelizmente, nesses últimos tempos, vai ser marcado por muitos cristãos já estão a desistir. Será que nós não temos desistido da fé? Podemos até se calhar vir na igreja, mas o fogo por Deus já apagou há muito tempo. Amém. E muitas das vezes já não é mais o pecado que vem atrás de nós, nós é que estamos aí atrás dele. O fim do mundo vai ser marcado por isso. Cristãos insatisfeitos com Deus, Deus já não está me satisfazer. Tem que dar mais uma coisa para apimentar um relacionamento com Deus. Vai ser marcado por isso. E muitas das vezes é necessário estarmos rodeados de pessoas que vão nos falar a verdade. Não vai nesse caminho. Se você vai nesse caminho, vai ter essas consequências. Porque a própria palavra diz, mais vale dar dois do que um. Mas temos que ter noção, a nossa carne sempre vai se opor ao espírito. Sempre. A nossa carne sempre vai dizer que o espírito está enganado, que não é bem assim, que você pode. Porque o Espírito Santo é ciumento, Deus só nos quer só para ele. O diabo não, o diabo vai dizer, você pode ir para a igreja assim, pode meter saia comprida, mas você também pode ir um bocadinho na balada, pode beber uns copos, pode exagerar, Deus entende. Jesus também bebeu. Então às vezes, eu não estou dizendo que beber é errado, né? Mas então às vezes o diabo vem com algumas ideologias, né, que acabam corrompendo a nossa mente começa a ficar corrompida. E tanto é que Apocalipse diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. E a Bíblia também vai dizer que existem mesmo pessoas que podem ouvir a palavra, mas muitas das vezes nós resistimos, colocamos nosso coração duro. Quanto mais a palavra bate, mais endurecemos. Isso é terrível. Agora se imagina, né, nós que queremos ter ainda uma vida de aproveitar, e se Jesus voltar, o que vai acontecer? Você estava falando, não, Jesus, desculpa, já mudei, pode me levar, posso te pegar? Porque eu já vi pessoas a dizer, não, se Jesus arrebatar o irmão que vai na igreja, eu vou pegar na perna dele para ir com ele. É impossível, não tem pegar na perna nada, vai ficar. Embora que é difícil, mas é importante. Porque a Bíblia diz que as aflições desse século não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Esse é um versículo muito profundo. Porque ainda que pareça que nós estamos a perder, em Cristo nós estamos a ganhar. É que Jesus está dizendo, nós somos mais que vencedores. Amém. Não somos vencedores não.
Mais que vencedores, por quê? Porque nós estamos a lutar numa luta praticamente já está ganha. Um Deus que está a dizer que o Deus desse século já está condenado. É que mais que tem? Um Deus que está a te dizer que eu venci o mundo por você. Já está tudo feito. Só obedecer. Só viver o que o Espírito Santo está a dizer. E tem pessoas que realmente o Espírito Santo tem falado. Tem falado para ser batizado, mas está a resistir. O Espírito Santo tem dito, faça a obra do Senhor. Também está a resistir. Às vezes nós somos teimosos, mas quando vem problema, qual é a primeira pessoa que nós estamos aí? Deus, Senhor, eu te amo, ajuda só. Nós às vezes só lembramos a Deus quando tem problema. Quando tudo está bem, somos o primeiro a esquecer, mas quando começa a haver problema, nós temos o costume de lembrar de Deus. Que não sejamos assim, não sejamos cristãos interesseiros, né? Porque dizem, não, as mulheres são interesseiras, estou falando das mulheres, as pessoas dizem, né? Mas nós estamos a ser muitas das vezes cristão interesseiro, estamos a ser cristão interesseiro. Não podemos ser assim, cristãos interesseiros. Nós devemos amar a Deus, não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Porque é só você reparar, muitas das vezes, você se calhar, né? O meu exemplo, não tinha bicicleta, teve bicicleta. Disse, não, quando eu tiver bicicleta, a minha vida estará toda satisfeita. Ficou insatisfeito? Não, eu tenho que ganhar milhões. Está ganhando milhões, mas está insatisfeito. É que tipo, nada nesse mundo vai preencher. Ou também as pessoas que acham, não, quando eu casar, os problemas vão acabar. Não vão acabar, vão começar. Vão começar. Eu já tive mulher, eu conversava com alguns casais. E aí, disseram que é preciso uma responsabilidade de casar. Então, não tenha pressa, filho, tá bem? Sim, porque às vezes, tipo assim, o fatal falar em nome dos solteiros que não são casados, né? Porque às vezes a nossa cabeça tá que, tipo, e a casamento é só maravilha, de manhã até a noite. Mas nem tudo é mar de rosas, nem tudo é mar de rosa. Às vezes custa acreditar nisso, né? Mas pronto, né? Se dizer que está a dizer. Então, nós realmente precisamos buscar de Deus orientação. Irmão, não adia. Se Deus está a te dizer, faça, seja batizado, vá. No batismo tem muitas tentações, e não sei o que. Pode haver muitas tentações. Deus já deu a instrução. É se você saber. Você só cai se você quiser. É simples. Não, porque o diabo não obrigou a Eva a comer a maçã. Não. O diabo não obrigou. O diabo é bom de lábia, né? Tanto é que dizem que as mulheres são muito atraídas por aqueles que ouvem. O diabo tem lábia, mas nada é que Adão. É preciso ser realista. Porque a mulher comeu o fruto. Mas como a mulher também tem lábia, marido, prova também um bocadinho, é doce. É saudável, não aconteceu nada. Não aconteceu, Cristo cada um veio passar. Minha mulher comeu, também não sou nem que eu vou ficar aqui. Então vou vazar. E toda a humanidade acabou sendo afetada. Agora me pergunto, se Adão dissesse não, como é que seria? Quer dizer que a Eva seria expulsa, sozinha. Mas prontos, mas hoje nós estamos aqui, né? Fruto da desobediência. Mas a Bíblia diz, a Bíblia vai dar uma solução que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que quando nós entendemos o que é vida eterna, vamos parar de nos importar com as coisas do mundo. Porque tem um texto que diz que as coisas que os olhos não viu, nem os ouvidos ouviu, nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Eu já pensei em tanta coisa, já pensei em 1000 tipos de paraíso. A Bíblia está dizendo que nem o que eu pensei vai ser, então significa que o paraíso vai ser uma coisa muito mais bonita do que aquilo que eu penso. Mas só vou poder dessa maravilha se eu aprender a viver o paraíso na terra, só aprender a viver os princípios de Deus. Amém, só aprender a buscar Deus com vontade, com ou sem vontade, ora só. Ora, confessa a Deus toda coisa errada que você quer fazer. É bom. É um método que eu vi, que é um método que realmente Deus tem. Existe 2 tipos de oração. Às vezes você diz, Deus, eu quero ser sábio. Deus vai te dar problema. Você pediu sabedoria, Deus dá um problema para resolver.
Ah, Deus, eu quero ser homem de verdade, um homem de casa, Deus te deu mulher. Aguenta esse problema, resolve. Ah, eu quero aprender a governar bem o meu dinheiro. Deus vai te dar, se calhar, uma empresa para dirigir. Dirija as finanças, dirija as contas. Ou então vai te dar bem para dirigir as contas de casa. Queres ser bom em dirigir? E às vezes, né? E nós, como filhos de Deus, nós ainda não temos ideia do Deus que nós temos. E nós estamos a viver num tempo só Deus de bênção. Quando é uma pregação que tem a ver com bênção, toda a igreja vibra. Em África, uma coisa engraçada que acontecia. Quando era culto de ensino, poucas pessoas. Quando era culto de libertação, a igreja estava cheia. 7 dias de libertação, o demônio da Eva vai sair da tua vida. A igreja estava cheia. Culto de milagre, vem receber a tua bênção. Aquilo estava lotado. Quando tem a ver com bênção, todo mundo quer. Quando tem a ver com pecado, a igreja está vazia. Nós estamos numa era assim, mesmo nos louvores. Agora louvor, quem te fez mal vai ver. Tipo, a música Sabor de Mel é uma música, pronto, não sei que tem algumas pessoas que ouvem, né? Mas ela diz assim, quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Você vai se arrepender por quê? Tipo, existem às vezes músicas que acabam excitando, né? Revolta. Ou nos tornando pessoas muito materialistas. Eu preciso ter. Queres ter casa, trabalha. Queres ter carro, também trabalha. Então se você, às vezes também uma coisa que eu falo, se você quer ter alguma coisa, anda com as pessoas que tem na igreja. Eu já sei quem tem carro. Qualquer dia eu falei, tá irmão, como é que conseguiste para ter carro? Quanto é que tiveste que poupar na tua conta? Não sei o que. Se calhar Deus vai tocar no irmão, o irmão também pode me ofertar carro, nunca se sabe, né? Cada um com a fé dele. Cada um com a fé dele. E é importante, né? Nós temos essa noção, né? Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu não sou filho de Deus, realmente informar. Se na nossa vida o Espírito Santo não está a começar a dirigir, organizar, porque eu digo que nós estamos no templo do Espírito Santo, quando nós aceitamos o Espírito Santo, o Espírito Santo com certeza vê muita bagunça, vê muita bagunça no nosso corpo. Então ele tem que chegar, vai arrumar a cama, vai meter as lâmpadas, tudo quanto foi quebrado pelo inimigo. Agora então, o Espírito Santo já teve muito trabalho de organizar nossa vida. Vamos mais pegar nossa vida, dar mais no diabo para ele poder desorganizar? É isso mesmo que nós pensamos em fazer? Acredito que não. Então é importante buscar em Deus se é um problema. Eu não sei, eu gosto muito de tocar em coisas de casal. Eu não sei, tipo, Deus me faz tocar muito nesses aspectos. Eu não sei se o casamento está se aproximando também, não sei, né? Mas eu creio que Deus quer abençoar os casais dessa igreja. Eu creio que realmente Deus tem um grande propósito. Amém. Para a vida dos casais. E eu creio que Deus vai trazer bênção, reconstrução, união, mais amor entre os casais. Solteiros não ficam com ciúme, vai chegar o vosso tempo. Amém. Eu creio que realmente que Deus tem um propósito. E para terminar, eu quero fazer uma oração para os casais. Não sei se eu posso, pastora. Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor.